Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Quero comentar com vocês sobre um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 18:21. Lá diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu sempre bato nessa tecla sobre o perigo das palavras, sobre abençoar e amaldiçoar, sobre falar bem e falar mal. Tem muitos textos na Bíblia que nos advertem sobre isso. A gente deve usar a nossa boca sempre para abençoar as pessoas e as situações que a gente vive, nunca para reclamar, mas para usar a nossa boca como abençoador de pessoas. O Tiago capítulo 3 também, o capítulo inteiro nos adverte sobre isso. Tem muitos textos também em Provérbios que falam que nós vamos comer do resultado das palavras da nossa boca. Olha só que coisa interessante, que coisa séria. A Bíblia nos adverte muitas vezes. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então use a sua boca para abençoar as pessoas. Use a sua boca para falar bem, nunca para falar mal. Mal do país, mal do governo, mal do vizinho. Use a sua boca sempre para abençoar as pessoas. Porque a gente vê muitas pessoas negativas e pessimistas, às vezes até à nossa volta também, por perto da gente. Até na igreja, fora da igreja, na convivência no trabalho. Tem pessoas falando coisas do tipo... eu tenho uma determinada doença, eu tenho uma doença que nunca sai de mim, eu tenho tal doença, essa dor tal que nunca se passa. As pessoas aceitam e verbalizam isso. Tem um texto no Salmo 116 que diz: "Criei, por isso falei". Olha só, eu acreditei, por isso eu falei. Jesus disse: "Tudo é possível ao que crê". Então veja bem, ligue um versículo com outro e você vai entender o perigo da verbalização. Lá em Tiago 3 diz que não pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Da mesma forma, não pode de uma mesma boca sair bênção e maldição. A gente tem que se decidir. Ou a gente abençoa, ou a gente amaldiçoa. Ou a gente agradece, ou a gente reclama. Ou a gente vive uma vida de abençoar a tudo e a todos, e até a gente mesmo, ou então a gente vive amaldiçoando. Amaldiçoar é falar mal. Isso também é, às vezes, julgar a pessoa, a situação. A gente tem que tirar um benefício de todas as situações que acontecem à nossa volta. Às vezes um fato que você acha que é ruim, você ressignifica ele, transforma em algo bom, e aí você agradece a Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não desperdiça uma lágrima, não desperdiça um sofrimento, não desperdiça uma situação que aconteça comigo, com você. Ele sabe transformar a maldição em bênção. Deus é especialista nisso. E a gente tem que falar o que a gente acredita. A gente tem que falar palavras que abençoam a nossa própria vida. Eu vejo pessoas dizendo: eu tenho câncer, eu tenho, por exemplo, uma dor de cabeça que nunca passa, eu tenho uma dor na coluna que nunca acaba. Crie, por isso falei. Veja só o perigo da verbalização. No Isaías 53, lá fala que ele já levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Jesus levou na cruz. Então a gente não tem que acreditar que a doença é nossa. Você não tem que acreditar que você tem uma doença. Você não tem doença. A doença pode, às vezes, entrar no corpo por vários motivos, mas ela tem que sair também. Você não pode aceitar como sua, como se você fosse dono disso, entendeu? Crie, por isso falei. Fale o que você acredita, mas Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Veja bem o que você anda colocando no seu coração, na sua mente, porque é isso que você vai falar depois. Aí envolve o que a gente assiste, o que a gente escuta, o tipo de pessoa que a gente ouve, o tipo de pessoa que a gente anda junto também, tá bom? Então presta atenção nessa meditação muito simples, mas eu acho que ela é muito importante. Veja na Bíblia quantas advertências tem para a gente tomar cuidado com a verbalização. Deus nos adverte: cuidado com as palavras. Crie, por isso falei. Você deve falar o que você realmente acredita. Se for para falar coisas para amaldiçoar, prefira o silêncio, não fale. Tá bom? Leia a Bíblia, faça oração. Se inscreva no meu canal se você gostar. Dê like se você gostar. Se não gostar, não dê like, tá tudo bem. Fique com Deus. Deus ama você. Um grande abraço para você e para sua família. Tchau.